Essa história vai te deixar chocado, e você nem imagina como. Os raios de sol da manhã banhavam a cidade de São Paulo quando Gustavo Mendonça, um homem de 50 anos, impecavelmente vestido em seu terno italiano, observava o horizonte, cheio de arranha-céus pela janela de seu escritório no último andar. 20 anos depois de deixar o Brasil como um jovem ambicioso sem recursos, ele retornava como um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo de tecnologia na América do Norte. Senhor Mendonça, sua reunião com o conselho começará em 15 minutos, anunciou Débora, sua eficiente assistente recém-contratada. Obrigado, Débora. Por favor, prepare os documentos da Fundação Esperança. Quero apresentá-los no final da reunião. Enquanto organizava seus pensamentos, Gustavo não conseguia deixar de lembrar da promessa feita anos atrás. Uma promessa que o trouxera de volta ao Brasil, com uma missão específica, além dos interesses comerciais que todos esperavam. Na sala de reuniões, executivos ansiosos aguardavam. Gustavo entrou com sua presença imponente, mas com um olhar que carregava mais do que ambição empresarial. Havia ali uma determinação diferente, quase pessoal. Senhores, além de nossa expansão tecnológica no Brasil, tenho outro projeto que considero prioritário. Fez uma pausa estratégica, observando o rosto de cada um dos presentes. Vamos adquirir o Instituto Arco-Íris. Um burburinho tomou conta da sala. O Instituto Arco-Íris era conhecido em todo o país como um orfanato que acolhia crianças com câncer que não podiam receber tratamento adequado em suas cidades de origem. Com todo respeito, Gustavo, mas isso não parece um investimento lucrativo, comentou Ricardo Almeida, o diretor financeiro que ainda não havia compreendido que algumas decisões de Gustavo transcendiam o lucro imediato. Nem tudo o que faço visa lucro financeiro, Ricardo. Existem outros tipos de riqueza. Gustavo respondeu com serena firmeza. O Instituto está à beira da falência. Sem nossa intervenção, dezenas de crianças perderão seu único refúgio, chance de tratamento. O que ninguém naquela sala sabia era que, por trás daquela decisão aparentemente filantrópica, escondia-se uma conexão profunda com o passado de Gustavo. Uma conexão que ele mesmo não estava totalmente preparado para revelar, nem mesmo para si. Dona Margarida Silva, uma senhora de 65 anos com cabelos grisalhos e um olhar doce, porém cansado, caminhava pelos corredores coloridos do Instituto Arco-Íris. Fundadora e diretora do lugar há quase 3 décadas, ela observava as crianças brincando no pátio interno enquanto tentava esconder sua preocupação. Dona Margarida, tem alguém querendo falar com a senhora? Avisou Júlia, uma jovem enfermeira dedicada que trabalhava no instituto desde que se formara. Quem é, minha filha? Um empresário. Disse que tem uma proposta importante. Margarida suspirou. Nos últimos meses, vários empresários haviam aparecido, todos interessados no terreno privilegiado onde o instituto estava localizado, no bairro do Morumbi. Nenhum deles se importava realmente com o destino das 32 crianças que ali viviam, enquanto lutavam contra o câncer. Vou atendê-lo no escritório. Quando a porta se abriu, Margarida não pôde esconder sua surpresa ao ver Gustavo Mendonça entrando em seu modesto escritório. Mesmo que não acompanhasse as notícias do mundo empresarial, era impossível não reconhecer o rosto que frequentemente estampava as capas de revistas de negócios. Dona Margarida, é um prazer conhecê-la. Sou Gustavo Mendonça. Sei quem o senhor é, respondeu ela com um misto de desconfiança e curiosidade. O que traz um homem como o senhor a um lugar como este? Gustavo olhou ao redor, notando os desenhos coloridos feitos pelas crianças que decoravam as paredes desgastadas pelo tempo. Vim porque sei dos problemas financeiros que o Instituto enfrenta e quero ajudar. Ajudar comprando o terreno para construir mais um condomínio de luxo? Gustavo sorriu. Não um sorriso arrogante, mas compreensivo. Não, Dona Margarida. Quero comprar o Instituto para mantê-lo funcionando. Ampliar suas instalações, modernizar os equipamentos médicos, contratar mais especialistas.
Não pretendo mudar o propósito deste lugar, mas fortalecê-lo. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas contidas, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Depois de meses recebendo apenas notícias ruins e propostas que significariam o fim de seu trabalho de vida, aquilo parecia bom demais para ser verdade. Por que faria isso, Sr. Mendonça? O que ganha com isso? A pergunta pegou Gustavo de surpresa, não pela desconfiança evidente, mas porque ele mesmo ainda lutava para responder honestamente a essa questão. Por um breve momento, seu olhar se perdeu na janela, de onde podia ver uma menina de aproximadamente 8 anos, careca devido à quimioterapia, sorrindo enquanto desenhava. Era quase noite quando Gustavo retornou à mansão que havia comprado nos Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Diferente do escritório impecavelmente moderno, sua casa mantinha uma decoração clássica que remetia a outro tempo. Enquanto servia-se de um drink, observou a fotografia emoldurada sobre a mesa lateral. Um menino de aproximadamente 10 anos, ao lado de uma mulher jovem e sorridente. A única fotografia pessoal em toda a mansão. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Tudo pronto para a transferência inicial de fundos, informou seu advogado Maurício Fontes. Mas preciso te perguntar novamente, Gustavo. Tens certeza disso? Um investimento desse porte em uma instituição deficitária, sem a menor perspectiva de retorno financeiro? Já tomei minha decisão, Maurício, respondeu com firmeza. Amanhã mesmo quero iniciar o processo de renovação do instituto. As crianças não podem esperar. Após desligar, Gustavo abriu uma antiga caixa de madeira que guardava com cuidado. De dentro, retirou um pequeno ursinho de pelúcia desgastado pelo tempo e uma carta amarelada. Seus olhos percorreram as palavras, escritas 2 décadas atrás. Palavras que mudaram o curso de sua vida e que agora o traziam de volta às suas origens. Enquanto isso, no pequeno apartamento que alugara no bairro da Liberdade, Helena Campos, jornalista investigativa de 35 anos, organizava recortes de notícias sobre Gustavo Mendonça. Sua suspeita era de que por trás da imagem do empresário, filantropo existia algo que não se encaixava. Como alguém que nunca mostrou interesse em causas sociais, de repente resolve investir milhões em um orfanato para crianças com câncer. Murmurava para si mesma, enquanto colava mais uma foto na parede que usava para visualizar suas investigações. Helena havia crescido em um orfanato e dedicava sua carreira a desmascarar falsas caridades e esquemas que exploravam instituições de apoio a crianças vulneráveis. Para ela, a atitude repentina de Gustavo não fazia sentido. O que Helena não imaginava é que sua busca por uma história que pudesse revelar segundas intenções acabaria expondo não apenas o passado de Gustavo, mas também partes dolorosas de sua própria história que permaneciam enterradas. De volta ao Instituto Arco-Íris, Dona Margarida olhava antigas fotos guardadas em uma gaveta trancada em seu escritório. Entre elas, uma em particular lhe chamou a atenção. Uma criança ao lado de uma mulher que sorria apesar dos olhos tristes. No verso, uma data e um nome. Gustavo, 1985. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto guardava a fotografia de volta na gaveta. O Instituto Arco-Íris ganhava uma nova energia com a chegada das equipes de reforma. Paredes eram pintadas. Equipamentos modernos chegavam diariamente. E o semblante preocupado de Dona Margarida aos poucos se transformava em esperança cautelosa. Naquela manhã ensolarada, Gustavo decidiu visitar o local para acompanhar pessoalmente o progresso. Ao chegar, encontrou as crianças reunidas no jardim recém-ampliado, algumas em cadeiras de rodas, outras com máscaras protetoras, mas todas com olhares curiosos direcionados ao homem que estava salvando a casa delas, como muitas já se referiam a ele. Senhor Mendonça, que surpresa boa! Júlia, a enfermeira, aproximou-se com um sorriso caloroso. As crianças estão animadas com todas as mudanças. Algumas até perguntaram se poderiam conhecê-lo. Gustavo sentiu uma inesperada ansiedade.
Lidar com conselhos administrativos e investidores agressivos era sua rotina. Mas a ideia de conversar com as crianças o deixava estranhamente vulnerável. "Claro, será um prazer", respondeu, ajustando a gravata num gesto nervoso. Uma menina de aproximadamente 8 anos, usando um lenço colorido na cabeça, foi a primeira a se aproximar. Seus grandes olhos castanhos observavam Gustavo com uma mistura de curiosidade e sabedoria que só crianças que enfrentam grandes desafios desde cedo conseguem desenvolver. "Oi, eu sou a Bia. É verdade que você é dono do mundo inteiro?", perguntou com naturalidade. O empresário não conseguiu conter uma risada genuína. "Não, Bia, nem perto disso. Sou apenas alguém tentando fazer a diferença. Minha mãe dizia que fazer diferença é melhor que ser dono do mundo." Ela respondeu com simplicidade, pegando sua mão como se fossem velhos amigos e puxando-o para conhecer as outras crianças. Do outro lado do jardim, Helena Campos observava a cena discretamente. Havia conseguido acesso ao instituto alegando estar preparando uma matéria sobre instituições de apoio a crianças com câncer. Sua intenção real era descobrir o que motivava o súbito interesse de Gustavo Mendonça no lugar. "É sempre assim?", perguntou a uma funcionária, apontando para Gustavo, que agora estava sentado em um banco de madeira, completamente envolvido, numa roda de conversa com as crianças. "Nunca o vi aqui antes de hoje", respondeu a mulher. "Mas Dona Margarida diz que ele tem um interesse especial no nosso instituto. Algo sobre uma promessa antiga." Aquela informação despertou ainda mais a curiosidade de Helena. Enquanto fazia anotações em seu caderno, seu olhar cruzou com o de Gustavo, que por um breve momento pareceu incomodado com sua presença. Naquele instante, Helena teve certeza de que havia muito mais naquela história do que uma simples ação filantrópica. 3 semanas haviam se passado desde o início das reformas no Instituto Arco-Íris. A velocidade com que tudo acontecia impressionava a todos, mas para Ricardo Almeida, diretor financeiro das empresas de Gustavo, aquilo era motivo de preocupação crescente. Mais 5 milhões para o novo centro de tratamento? "Gustavo, isso está saindo do controle", argumentava Ricardo no escritório. "Os acionistas estão começando a questionar. Preciso de uma justificativa sólida para esses gastos." Gustavo mantinha-se impassível, olhando pela janela panorâmica. "Meus investimentos pessoais não dizem respeito aos acionistas, Ricardo. Quando afetam a imagem da empresa, sim. Além disso..." Ricardo hesitou por um momento. "Estou preocupado com você. Não é do seu feitio agir por impulso, especialmente quando se trata de dinheiro." O empresário virou-se encarando seu amigo de longa data. "Não é impulso. É uma dívida que estou pagando." "Dívida? Com quem?" Antes que Gustavo pudesse responder, Débora entrou apressadamente. "Desculpe interromper, mas tem uma jornalista na recepção insistindo em falar com o senhor. Ela diz que tem informações sobre o instituto que podem ser do seu interesse." Na recepção, Helena Campos aguardava com um envelope pardo nas mãos. Quando Gustavo apareceu, ela notou sua expressão fechada. "Senhorita Campos, não é?" A jornalista que estava se passando por repórter de saúde no instituto. Helena não se intimidou. "Não me passei por ninguém. Sou jornalista e estou investigando sua súbita paixão por filantropia. Minha vida pessoal não é assunto para suas matérias." "Talvez não", ela respondeu, estendendo o envelope. "Mas quando um homem como você gasta milhões em um orfanato, que tem uma conexão com seu passado, isso desperta curiosidade." Gustavo sentiu o sangue gelar. Com um movimento rápido, tomou o envelope das mãos dela e verificou seu conteúdo. Uma fotografia antiga do Instituto Arco-Íris, datada de 1985, onde se podia ver uma mulher jovem com uma criança pequena. "De onde tirou isso?" perguntou, com a voz contida. "Arquivos públicos, a questão é... Aquele menino é você, não é? E aquela mulher..." "Isso é uma invasão de privacidade", interrompeu Gustavo, recuperando sua compostura.
Se publicar qualquer coisa sobre isso, meus advogados... Não estou aqui para ameaçá-lo, Helena o cortou. Estou aqui porque acho que temos interesses em comum. Cresci em um orfanato também, e venho investigando uma rede de adoções ilegais que aconteceram nos anos 80 e 90. O Instituto Arco-Íris pode ter sido parte disso. A tensão no rosto de Gustavo deu lugar à perplexidade. Por um momento, o poderoso empresário pareceu vulnerável, quase perdido. Helena percebeu que havia tocado em algo muito mais profundo do que imaginara inicialmente. A chuva caía intensamente sobre São Paulo quando Gustavo e Helena se encontraram no café discreto no bairro de Pinheiros. O lugar, quase vazio àquela hora da noite, oferecia a privacidade que a conversa exigia. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal para ajudar a criar mais enredos como esse. Por que aceitou se encontrar comigo? E perguntou Helena, enquanto observava Gustavo girar distraidamente a xícara de café entre os dedos. Porque você tem informações que me interessam, e eu provavelmente tenho informações que interessam a você. Ele finalmente levantou o olhar. Mas antes de começarmos, quero sua palavra de que nada será publicado sem meu consentimento. Helena hesitou. Não posso prometer isso como jornalista, mas posso prometer que não publicarei nada que possa prejudicar as crianças do Instituto ou sua operação. Após um longo momento de silêncio, Gustavo assentiu. Justo o suficiente. O que quer saber? Começo pelo básico. Você foi uma das crianças do Instituto Arco-Íris? Sim, por um curto período. Minha mãe, Luísa Mendonça, trabalhava lá como enfermeira nos anos 80, quando o instituto era apenas um pequeno ambulatório para crianças carentes com câncer. E a foto que encontrei foi tirada poucos meses antes dela. Gustavo fez uma pausa, buscando as palavras certas. Antes dela partir, eu tinha 10 anos. Do outro lado da cidade, no Instituto Arco-Íris, Dona Margarida permanecia em seu escritório mesmo após o expediente, examinando documentos antigos. Desde a chegada de Gustavo, memórias que havia tentado suprimir por anos começavam a ressurgir. Buscando respostas nos arquivos antigos, a voz de Carlos Vasconcelos, médico que trabalhava no instituto há quase tanto tempo quanto ela, sobressaltou Margarida. Carlos, que susto! O que faz aqui tão tarde? O mesmo que você, imagino. O retorno de Gustavo Mendonça mexeu com todos nós, não é mesmo? Ele se aproximou, observando os documentos espalhados. Tem algo específico que procura? Margarida hesitou, fechando discretamente uma pasta. Apenas recordações. Luísa era uma pessoa especial. Sim, era. E seu filho parece determinado a honrar sua memória. Carlos fez uma pausa significativa. Mas me pergunto se ele sabe toda a verdade sobre o que aconteceu aqui. Os olhos de Margarida demonstraram alarme. Algumas verdades são melhor deixadas. No passado, Carlos. Especialmente agora que o Instituto finalmente tem uma chance real de sobreviver. De volta ao café, Helena mostrava a Gustavo uma série de documentos que havia coletado ao longo de sua investigação. Nos anos 80 e 90, várias instituições para crianças vulneráveis serviram como fachada para um esquema de adoções ilegais. Crianças eram declaradas sem chances de sobrevivência aos seus pais biológicos, mas na verdade eram encaminhadas para a adoção, muitas vezes internacional. E você acha que o Arco-Íris participava disso? Questionou Gustavo, sua voz traindo a tensão que sentia. Ainda não tenho certeza, mas há padrões suspeitos. E seu interesse repentino no lugar me fez pensar que talvez você tenha descoberto algo. O amanhecer encontrou Gustavo em sua varanda, contemplando a cidade que começava a despertar. A noite anterior com Helena havia trazido mais perguntas do que respostas, e sua mente não conseguia desligar. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Era Maurício, seu advogado. Encontrei algo, Gustavo. Nos registros do Instituto de 1988 a 1992,
há uma série de inconsistências. Crianças que supostamente não resistiram à doença, mas sem registro de falecimento em cartórios. E outras que simplesmente desapareceram da documentação de um dia para o outro. Quantas? Pelo menos 17 casos suspeitos. E tem mais. Algo que você precisa saber. Encontrei uma pasta com o sobrenome Mendonça, datada de 1989. O coração de Gustavo acelerou. O que dizia? Estava vazia. Alguém removeu os documentos, mas havia uma anotação manuscrita. Transferência internacional aprovada. Aquela informação atingiu Gustavo como um golpe físico. Sua mãe nunca mencionara outros familiares, e ele sempre assumira que eram apenas os dois. A possibilidade de ter um irmão ou irmã, talvez ainda vivo em algum lugar do mundo, nunca havia passado por sua cabeça. Poucas horas depois, Gustavo dirigia em alta velocidade até o instituto. Precisava confrontar Dona Margarida imediatamente. Ao mesmo tempo, Helena estava no Hospital Municipal de São Paulo, conversando com o Dr. Paulo Monteiro, um médico aposentado que trabalhara no instituto nas décadas de 80 e 90. O que posso contar não é bonito, senhorita Campos, disse. O senhor de cabelos brancos com voz cansada. Éramos jovens médicos idealistas. Acreditávamos estar ajudando aquelas crianças, dando-lhes uma chance de vida em famílias estruturadas, muitas no exterior, onde teriam acesso a tratamentos avançados, mas sem o consentimento dos pais biológicos, pontuou Helena. Em muitos casos, os pais eram convencidos de que seus filhos não tinham chances, que era apenas questão de tempo. O médico baixou o olhar, envergonhado. Quando percebi que algumas dessas crianças nem estavam realmente em estágio terminal, tentei denunciar. Foi quando sofri o acidente que encerrou minha carreira. Quem estava por trás disso tudo? Carlos Vasconcelos coordenava as operações. Mas, acima dele, havia alguém poderoso, alguém que nunca conheci pessoalmente. No Instituto Arco-Íris, Gustavo encontrou Dona Margarida sozinha em seu escritório. Por que a pasta da minha família estava vazia? A pergunta saiu mais como uma acusação. O que aconteceu em 1989 que envolvia o nome Mendonça, além de mim e minha mãe? Margarida empalideceu, como se visse um fantasma. Gustavo, certas coisas do passado. Não me venha com isso, interrompeu ele, batendo na mesa. Gastei milhões para salvar este lugar, não por caridade, mas porque prometi à minha mãe que um dia voltaria para descobrir o que realmente aconteceu com ela. E agora descubro que pode haver mais segredos do que imaginei. Sua mãe queria protegê-lo. Margarida finalmente falou, com a voz trêmula. E eu prometi a ela que também o protegeria. Do quê? De quem? De seu pai. E do que ele fez. Com seu irmão gêmeo. O silêncio que se seguiu às palavras de Dona Margarida parecia pesar toneladas. Gustavo deixou-se cair na cadeira, seu mundo desmoronando com uma simples frase. Irmão gêmeo? Sua voz saiu quase inaudível. Todo esse tempo, e minha mãe nunca... Margarida abriu uma gaveta com mãos trêmulas e retirou uma chave pequena. Venha comigo. Ela o conduziu por um corredor até uma sala que permanecia sempre trancada. Ao abrir a porta, revelou-se um pequeno arquivo. Margarida dirigiu-se diretamente a um armário antigo no canto da sala, destrancando-o. Quando sua mãe adoeceu, ela me entregou isso. Pediu que guardasse até que você estivesse pronto. De dentro do armário, retirou uma caixa de madeira similar à que Gustavo mantinha em sua casa. Mas você nunca voltou, até agora. Com mãos trêmulas, Gustavo abriu a caixa. Dentro, encontrou fotografias que nunca havia visto antes. Sua mãe grávida, sorrindo ao lado de um homem de expressão severa. E mais impressionante, uma foto de 2 bebês idênticos. Por que ela nunca me contou? Para protegê-lo. Seu pai, Eduardo Mendonça, era um homem poderoso e cruel. Quando você e Rafael nasceram, e os médicos diagnosticaram que Rafael tinha leucemia ainda bebê, seu pai viu aquilo como uma fraqueza.
uma mancha em seu legado perfeito. Gustavo sentia cada palavra como uma punhalada. Ele queria institucionalizar Rafael, escondê-lo do mundo. Sua mãe se opôs veementemente. A briga foi terrível. Então, uma noite, seu pai simplesmente levou Rafael embora, alegando que havia encontrado uma instituição internacional que poderia tratar melhor da criança. E minha mãe permitiu isso? Ela lutou, Gustavo. Lutou com todas as suas forças. Mas seu pai tinha influência, dinheiro, poder. Ele a ameaçou, disse que tiraria você também se ela não cooperasse. Foi quando ela fugiu com você, mudou de nome, começou a trabalhar aqui no instituto para ter acesso a registros que pudessem levá-la até Rafael. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Helena entrevistava um ex-funcionário administrativo do instituto. Existia um esquema bem elaborado, explicava o homem. Crianças selecionadas recebiam um código especial em seus prontuários. Aquelas com potencial para adoção internacional eram marcadas com uma estrela vermelha. Quem escolhia essas crianças? O Dr. Vasconcelos fazia a seleção médica, mas quem dava a palavra final era alguém de fora, alguém conhecido apenas como patrono. O homem hesitou. Havia rumores de que era um político ou empresário influente, alguém acima de qualquer suspeita. De volta ao instituto, Gustavo perguntava com voz embargada: o que aconteceu com Rafael? Onde ele está agora? Margarida baixou os olhos. Não sabemos ao certo. Sua mãe rastreou-o até uma instituição nos Estados Unidos, mas quando finalmente conseguiu informações concretas, descobriu que ele havia sido adotado por uma família canadense. Foi quando ela adoeceu. A luta, o estresse, tudo contribuiu para agravar seu estado. Gustavo sentiu um nó na garganta ao realizar a verdadeira dimensão do sofrimento de sua mãe, carregando sozinha o peso daquele segredo por tantos anos. A sala de conferências do Hotel Bourbon, no centro de São Paulo, estava preparada para receber apenas 3 pessoas. Gustavo caminhava de um lado para outro, incapaz de conter sua ansiedade. Helena, sentada em um canto, observava-o em silêncio, respeitando o turbilhão de emoções que ele certamente estava sentindo. E se ele não vier? Gustavo perguntou, mais para si mesmo do que para Helena. Ele virá. Ela respondeu com suavidade. Mandou confirmar novamente esta manhã. Após 2 semanas de investigação intensa, cruzando dados e contando com contatos internacionais que Helena havia cultivado ao longo de sua carreira jornalística, eles haviam conseguido localizar Rafael, agora Matthew Williams. Ele vivia em Vancouver, Canadá. Era professor universitário de bioquímica e, ironicamente, pesquisador na área de tratamentos inovadores para leucemia infantil. O som discreto da porta se abrindo fez Gustavo congelar. Um homem de sua altura, com os mesmos olhos e estrutura facial, embora com um porte mais atlético e cabelos mais curtos, entrou hesitante na sala. Por um longo momento, os dois apenas se encararam, como se olhassem em um espelho que mostrava uma versão ligeiramente diferente de si mesmos. Foi Rafael quem finalmente quebrou o silêncio. Quando recebi seu e-mail, achei que fosse algum tipo de golpe, ele disse em português fluente, porém com leve sotaque. Meus pais adotivos nunca esconderam que fui adotado, mas jamais mencionaram um irmão gêmeo. Eu também não sabia da sua existência até algumas semanas atrás, respondeu Gustavo, sua voz embargada pela emoção. Nossa mãe, ela tentou encontrá-lo. Passou anos procurando. Rafael assentiu lentamente, processando a informação. Os registros da minha adoção indicavam que eu era órfão, que meus pais biológicos haviam partido. Helena, percebendo a intensidade do momento, levantou-se discretamente. Vou deixá-los a sós. Estarei no lobby se precisarem de algo. Quando a porta se fechou, Gustavo pegou a caixa de madeira que trouxera consigo e a abriu, revelando as fotografias e documentos que contavam a história que ambos desconheciam. Esta é nossa mãe, Luísa. E este... Ele hesitou, apontando para o homem na fotografia.
É Eduardo Mendonça, nosso pai biológico. Rafael tocou a fotografia com dedos trêmulos. Meu interesse em pesquisa médica. Sempre achei que fosse apenas vocação. Nunca imaginei que pudesse ser algo tão profundamente conectado às minhas origens. Há mais uma coisa que você precisa saber, Gustavo continuou, seu semblante tornando-se grave. O Instituto Arco-Íris, de onde você foi levado. Estou prestes a expor um esquema de adoções ilegais que funcionou lá por anos. Isso provavelmente causará um escândalo enorme. Rafael ergueu os olhos, encontrando o olhar idêntico do irmão. Você está fazendo isso por vingança? Comecei buscando respostas, talvez até vingança, mas agora é sobre justiça, para todas as crianças e famílias separadas como nós fomos. A presença de Rafael no Brasil causou uma mudança perceptível em Gustavo. Sua determinação havia se intensificado, mas agora vinha acompanhada de uma serenidade que antes não existia. Juntos, os irmãos revisavam documentos e registros no escritório da mansão nos Jardins. Ainda não consigo acreditar que nosso pai biológico foi capaz de algo assim, comentou Rafael, enquanto examinava relatórios compilados por Maurício. Eduardo Mendonça construiu um império baseado em aparências e poder, respondeu Gustavo. Para ele, um filho com doença crônica era uma mancha na imagem de perfeição que cultivava. A campainha interrompeu a conversa. Minutos depois, Helena entrou apressadamente no escritório carregando uma pasta. Encontrei, anunciou com um misto de triunfo e apreensão. O elo que faltava. Um dos médicos envolvidos no esquema guardou documentos como garantia. Ele acabou de me entregar tudo. Os três debruçaram-se sobre o novo material. Entre diversos documentos, uma lista com nomes de crianças e seus destinos após saírem do instituto, todas com a assinatura do patrono, Eduardo Mendonça. Isso é suficiente para expor tudo, murmurou Helena. Provavelmente não para um processo criminal depois de tanto tempo, mas definitivamente para um escândalo público. E quanto ao Dr. Vasconcelos? Questionou Rafael. Ele ainda trabalha no instituto. Dona Margarida confia nele. Vasconcelos era apenas um executor, respondeu Gustavo. O verdadeiro responsável era nosso pai. Que hoje está onde? Perguntou Helena. Europa. Vive entre Lisboa e Paris, longe dos holofotes. Deixou os negócios nas mãos de executivos e raramente retorna ao Brasil. Naquele mesmo momento, Carlos Vasconcelos entrava apressadamente no escritório de Dona Margarida no Instituto Arco-Íris. Precisamos conversar, Margarida. Agora. A diretora percebeu imediatamente a agitação do médico. O que houve, Carlos? Gustavo não comprou o instituto apenas por caridade. Ele está investigando o passado, nosso passado. O homem passava as mãos pelo cabelo grisalho nervosamente. Paulo Monteiro entregou documentos a uma jornalista. Documentos que podem nos incriminar. Margarida manteve-se calma, embora seu coração acelerasse. E o que você sugere? Precisamos nos antecipar. Entregar tudo. Confessar nosso envolvimento. Mas incriminar Eduardo como o verdadeiro mandante. Não é tão simples, Carlos. Há crianças, famílias envolvidas. Expor isso agora é sobrevivência, Margarida, interrompeu ele. Eduardo está protegido na Europa, mas nós estamos aqui, vulneráveis. A diretora levantou-se, uma nova determinação em seu olhar. Não, já carregamos esse peso por décadas. É hora de fazermos o que é certo, independentemente das consequências. Enquanto isso, na mansão dos Jardins, a campainha tocou novamente. Quando a empregada abriu a porta, deparou-se com um senhor elegante, de cabelos completamente brancos e olhar penetrante. Boa tarde, disse com voz grave e autoritária. Sou Eduardo Mendonça. Vim ver meu filho. O tempo pareceu congelar quando Eduardo Mendonça entrou na sala onde estavam Gustavo, Rafael e Helena. Mesmo aos 70 e poucos anos, sua presença era imponente.
e o olhar frio estudava cada detalhe do ambiente. Então os rumores eram verdadeiros. Meus 2 filhos, reunidos depois de tantos anos, disse com uma calma desconcertante, como se comentasse sobre o clima. Seu olhar deteve-se em Rafael por um momento mais longo. Matthew, ou deveria dizer Rafael, o tempo foi gentil com você. Como soube que estávamos juntos? Perguntou Gustavo, mantendo-se entre o pai e o irmão em um gesto instintivamente protetor. São Paulo é uma cidade grande, mas meus contatos continuam eficientes. Eduardo caminhou até uma poltrona e sentou-se sem ser convidado. Quando soube das investigações sobre o Instituto Arco-Íris, suspeitei que você havia descoberto sobre seu irmão. Era apenas questão de tempo até encontrá-lo. Helena observava a cena com olhos atentos de jornalista, registrando cada detalhe daquele encontro histórico. O homem sentado ali era a personificação do poder que havia destroçado inúmeras famílias. Por que está aqui? Questionou Rafael, falando pela primeira vez. Vim fazer um acordo. Eduardo retirou um envelope do bolso interno do paletó. Dentro deste envelope há uma confissão completa, assinada por mim, detalhando meu envolvimento com as adoções ilegais do Instituto. Também há uma lista com o paradeiro atual de todas as crianças que foram enviadas para o exterior. Gustavo estreitou os olhos desconfiado. E o que quer em troca? Que a história seja contada da maneira correta. Eduardo olhou diretamente para Helena. Não vim para fugir da culpa ou da exposição pública. Vim para garantir que a verdade completa seja revelada. Que verdade? Perguntou Helena, incapaz de conter sua curiosidade jornalística. Que eu não separei meus filhos por vergonha de ter uma criança doente, como todos parecem acreditar. Pela primeira vez, um traço de emoção cruzou o rosto do velho. Separei-os, porque era a única forma de garantir que Rafael recebesse o tratamento que precisava. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Foi Gustavo quem o quebrou, sua voz carregada de incredulidade. Espera que acreditemos nisso. Depois de tudo, em 1989, a leucemia que Rafael tinha era praticamente intratável no Brasil. Consegui contato com um programa experimental no Canadá, mas eles só aceitavam crianças residentes permanentes. A única maneira de garantir o tratamento era através de uma adoção legal por uma família canadense. Rafael sacudiu a cabeça, confuso. Mas por que afastar mamãe? Por que toda essa mentira, esse sofrimento? Porque sua mãe nunca concordaria em se separar de você, mesmo que isso significasse sua chance de sobreviver. E eu... Eduardo hesitou, sua máscara de frieza momentaneamente rachando. Eu fiz o que achei necessário para salvar meu filho, mesmo sabendo que seria odiado por isso. Se isso é verdade, interveio Helena, por que não revelou tudo depois que Rafael melhorou? Por que manter essa separação por décadas? Porque algumas escolhas, uma vez feitas, não podem ser desfeitas. Eduardo levantou-se, caminhando até a janela. Quando tentei corrigir as coisas anos depois, Luísa já havia fugido com Gustavo, mudado de identidade. E então, descobri que ela estava doente. A culpa e o arrependimento tornaram-se meus companheiros constantes desde então. A tarde avançava, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados que invadiam a sala, através das amplas janelas. Gustavo permanecia em silêncio, absorvendo a história que Eduardo acabara de contar. Uma narrativa que desafiava tudo o que ele acreditava sobre seu passado. Como podemos confiar em você? Perguntou finalmente. Como saber que isso não é apenas mais uma manipulação? Eduardo abriu o envelope e estendeu os documentos para os filhos. Verifiquem. Cada detalhe pode ser confirmado. Os médicos canadenses que trataram Rafael ainda estão vivos. Os Williams, a família que o adotou, foram escolhidos a dedo. Ele é pediatra oncologista, ela pesquisadora. Não foi coincidência. Rafael folheava os documentos com uma expressão indescritível. Meu pai adotivo. Ele sabia de tudo isso? Sim.
Os Williams concordaram com a adoção sabendo que era uma maneira de salvar sua vida, garantindo que você recebesse o tratamento experimental. Helena, que até então observava, interviu com a objetividade de uma jornalista. Mesmo que suas intenções fossem salvar Rafael, isso não justifica o que aconteceu com as outras crianças, as 17 que identificamos e provavelmente muitas mais. Eduardo assentiu gravemente. Tem razão, não há justificativa para isso. Quando me aproximei do instituto buscando uma solução para Rafael, descobri o esquema já existente, coordenado por Vasconcelos. Vi uma oportunidade e a explorei. Ele fitou o chão por um momento. O poder e a influência que eu tinha deveriam ter sido usados para acabar com aquilo, não para tirar proveito. Do outro lado da cidade, no Instituto Arco-Íris, uma reunião extraordinária acontecia. Dona Margarida havia convocado todos os funcionários antigos, aqueles que conheciam o passado, mas haviam escolhido o silêncio por anos. Não podemos mais nos esconder, declarava ela, sua voz firme apesar da idade. O passado está vindo à tona e devemos encará-lo com dignidade. Cada um de nós terá que responder por suas escolhas. Alguns protestaram, outros choraram, mas, ao final, um consenso emergiu. Era a hora da verdade, independentemente das consequências pessoais. De volta à mansão, Gustavo e Rafael enfrentavam sua própria decisão difícil. O que planeja fazer com esses documentos? Perguntou Gustavo a Helena. A jornalista considerou cuidadosamente sua resposta. Meu trabalho é contar a verdade, toda ela, sem filtros ou distorções. As famílias que foram separadas merecem saber o que aconteceu com seus filhos. E quanto às crianças? Agora adultos, muitos provavelmente nem sabem que foram adotados ilegalmente, observou Rafael. Revelar tudo de uma vez poderia destruir vidas. Um silêncio pesado dominou a sala enquanto cada um deles contemplava as ramificações de suas escolhas. Talvez exista um caminho intermediário, sugeriu Gustavo finalmente. Expor o esquema, sim, mas criar um programa de reunificação, com aconselhamento psicológico, para aqueles que desejarem conhecer suas origens, e usar a influência e os recursos que temos para garantir que algo assim nunca mais aconteça. Eduardo, que observava seus filhos com um olhar que mesclava orgulho e arrependimento, falou: qualquer que seja a decisão de vocês, estou preparado para enfrentar as consequências dos meus atos. Não vim aqui para fugir da responsabilidade, mas para finalmente fazer o que é certo. Rafael levantou-se, caminhando lentamente até ficar frente a frente com o pai biológico que mal conhecia. Passei anos pesquisando tratamentos para leucemia infantil, tentando garantir que nenhuma outra criança precisasse passar pelo que eu passei. Agora entendo que essa escolha não foi por acaso. 3 meses se passaram desde a revelação dos segredos do Instituto Arco-Íris. A matéria de Helena Campos havia causado o impacto esperado. Manchetes em jornais nacionais e internacionais, investigações oficiais reabertas, depoimentos emocionados de famílias que, depois de décadas, descobriam o paradeiro de seus filhos. A abordagem, no entanto, fora cuidadosamente planejada. Em vez de uma exposição sensacionalista, Helena havia optado por uma série de reportagens que não apenas revelavam o esquema, mas também ofereciam suporte para as famílias e indivíduos afetados. Naquela manhã ensolarada, o Instituto Arco-Íris ganhava uma nova fachada. As paredes, outrora desgastadas, exibiam agora um colorido vibrante. No jardim ampliado, crianças brincavam sob o olhar atento de enfermeiros e voluntários. Uma placa discreta anunciava o novo nome: Centro de Tratamento e Acolhimento Luísa Mendonça. Gustavo caminhava pelo local ao lado de Bia, a menina que havia sido uma das primeiras a se aproximar dele meses atrás. Agora, com cabelos começando a crescer novamente, ela mostrava animadamente os novos equipamentos da sala de recreação. E aqui é onde a gente faz videochamada com as crianças de outros hospitais, explicava entusiasmada. Ontem falei com uma menina do Canadá que tem o mesmo tipo de câncer que eu.
Gustavo sorriu, impressionado com a resiliência daquela criança. E o que achaste dela? Ela é legal, mas fala engraçado. O Rafael disse que vai me ensinar inglês para eu poder conversar melhor com ela. Ao mencionar Rafael, Gustavo olhou pela janela, vendo o irmão que supervisionava a instalação de novos equipamentos na ala médica. Após a revelação de toda a verdade, Rafael havia decidido permanecer no Brasil por um tempo, dividindo seu conhecimento entre o instituto e a universidade local, onde iniciara uma colaboração de pesquisa. Em seu escritório temporário, Helena finalizava mais um artigo da série Laços Invisíveis, que contava as histórias de reunificação de famílias separadas pelo esquema. Ao seu lado, uma pilha de cartas, algumas de agradecimento, outras de pessoas ainda buscando seus parentes. Mais um depoimento confirmado, anunciou Maurício entrando na sala. A família Oliveira encontrou sua filha na Espanha. Ela é médica lá. Helena sorriu, fazendo mais uma anotação. Isso eleva para 23 o número de reunificações bem-sucedidas. Não seria possível sem o programa de DNA que Gustavo financiou, comentou Maurício. Nem sem seu trabalho meticuloso de investigação. No outro lado da cidade, Eduardo Mendonça deixava o tribunal após mais um dia de depoimentos. Apesar de sua idade avançada, ele havia rejeitado qualquer tentativa de seus advogados de minimizar sua participação no esquema. Sua decisão de enfrentar publicamente suas responsabilidades havia surpreendido a muitos, inclusive seus próprios filhos. Ao entrar no carro, encontrou um envelope no banco. Dentro, uma fotografia recente de Rafael e Gustavo juntos no instituto, e um pequeno bilhete escrito à mão. Alguns laços, uma vez refeitos, tornam-se mais fortes do que antes. De volta ao instituto, Dona Margarida, agora atuando como consultora da nova administração, observava a transformação do lugar com um misto de alívio e melancolia. O peso dos segredos que carregara por décadas finalmente havia sido aliviado, embora as consequências de suas escolhas ainda reverberassem. Pensando no passado, perguntou Gustavo, aproximando-se. E no futuro, ela respondeu com um sorriso sereno. Luísa estaria orgulhosa do que vocês dois estão construindo aqui. Ainda há muito a fazer, muitas famílias para encontrar, muitas crianças para ajudar. Mas agora o caminho está aberto, sem sombras do passado bloqueando a luz, disse ela, olhando para o céu claro daquela manhã. Um ano havia se passado desde que os segredos do Instituto Arco-Íris vieram à tona. O Centro de Tratamento e Acolhimento. Luísa Mendonça tornara-se referência nacional no tratamento de crianças com câncer, combinando assistência médica de ponta com apoio psicológico e familiar. Naquela tarde, uma pequena cerimônia acontecia no auditório recém-construído. Crianças, funcionários, familiares e convidados especiais lotavam o espaço para a inauguração do Programa Rafael, uma iniciativa que ofereceria tratamentos experimentais para casos considerados de difícil remissão. Este programa não apenas salvará vidas, anunciava Rafael ao microfone, mas também garantirá que nenhuma família precise se separar para que uma criança receba o melhor tratamento possível. Na primeira fileira, Gustavo observava o irmão, com orgulho. Ao seu lado, Helena, agora não apenas como jornalista documentando a história, mas como parceira na vida. O relacionamento que nascera em meio a investigações e revelações dolorosas havia florescido em algo profundo e verdadeiro. Na plateia, Bia, agora com cabelos crescidos e um sorriso radiante, acenava para os gêmeos. Seu tratamento havia sido um sucesso, e ela seria uma das primeiras embaixadoras do Instituto, ajudando crianças recém-chegadas a se adaptarem. Após a cerimônia, Gustavo encontrou-se com Ricardo Almeida, seu antigo diretor financeiro que, inicialmente questionara o investimento no Instituto. Tenho que admitir, Gustavo, você estava certo, confessou Ricardo, observando o ambiente vibrante.
Alguns investimentos não podem ser medidos apenas em números no balanço final. Os verdadeiros dividendos deste projeto são os sorrisos que vês ao teu redor, respondeu Gustavo. No jardim, uma placa discreta homenageava Eduardo Mendonça. Apesar dos erros do passado e da condenação que recebera, seu papel na revelação da verdade e sua contribuição financeira para o programa de reunificação familiar haviam sido reconhecidos. De sua cela, onde cumpria prisão domiciliar devido à idade avançada, ele acompanhava o trabalho dos filhos através de relatórios semanais que Gustavo e Rafael faziam questão de enviar. Enquanto o sol começava a se pôr, Helena encontrou Gustavo contemplando a cidade do terraço do instituto. "No que está pensando?" perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. "Em como caminhos tortuosos às vezes nos levam exatamente onde precisávamos estar", respondeu ele. "Voltei ao Brasil em busca de respostas sobre o passado, mas acabei encontrando um propósito para o futuro." "E encontrou um irmão no processo", acrescentou Helena. "E uma família inteira", corrigiu Gustavo, apontando para o pátio abaixo, onde crianças, médicos, enfermeiros e voluntários se reuniam para um momento de confraternização. Rafael juntou-se a eles no terraço, trazendo 3 taças e uma garrafa de espumante. "Acho que temos algo a celebrar", anunciou, servindo a bebida. "Acabamos de receber a confirmação. O tratamento experimental que estávamos desenvolvendo foi aprovado para testes em humanos. Isso pode mudar completamente o prognóstico para o tipo de leucemia que eu tive quando criança." Os 3 ergueram suas taças em um brinde silencioso, enquanto o céu de São Paulo se tingia de cores que lembravam o símbolo do instituto. Um arco-íris, promessa de dias melhores após a tempestade. Na entrada do centro, uma placa de bronze exibia os dizeres que Gustavo havia escolhido pessoalmente. Palavras que sua mãe repetia quando ele era criança. "Nenhuma noite é longa demais para impedir o amanhecer. Nenhuma doença é forte o suficiente para vencer a esperança." E assim, o que começara como uma busca por respostas transformara-se em uma jornada de cura. Não apenas para as crianças atendidas pelo Instituto, mas para todos os envolvidos naquela história de separação e reencontro, de erros e redenção, de laços que, mesmo invisíveis por décadas, nunca deixaram de existir.